Como calcular o preço de revenda para as suas roupas de forma simples e que você possa entender se tem lucro ou não. Essa é uma das grandes dúvidas, das maiores dificuldades, principalmente para quem está começando a vender roupa, que é colocar o preço nas suas peças e entender se está certo ou não, se tem lucro ou não. Então, se essa é a sua dúvida, fica comigo, porque esse vídeo aqui é para você. Eu sou o Júnior Martins e aqui no Viver de Loja, há mais de 8 anos, a gente ajuda aí revendedores de roupa a organizarem seus negócios, principalmente no início, a viverem de revenda de roupa, seja no presencial, seja no online. Então, se esse vídeo, esse conteúdo faz sentido para você, eu já te convido a seguir o nosso canal se você ainda não segue. Clique aí no sininho para você receber notificações sempre que eu lançar um vídeo. E se você conhece alguma revendedora de roupa que tem essas dificuldades, já compartilhe esse vídeo com ela para a gente ir aumentando a nossa comunidade, que já é uma das maiores comunidades de revendedores de roupa do Brasil. E é isso, esse vídeo eu quero te dar uma dica, te mostrar de forma simples e certeira como precificar as suas roupas, tá? Usando a técnica do markup. Então fica comigo nesse vídeo, vem comigo que hoje o conteúdo está insano. Colocar o preço para revenda de roupa realmente é um dos grandes desafios aí da revendedora de roupa, principalmente ali no início. Ela não entende se está precificando de forma correta, se tem lucro ou não. Na verdade, ou ela olha para o concorrente e precifica igual, e aí o prejuízo pode ser maior ainda, ou ela simplesmente pega o custo da mercadoria e multiplica por 2 e acredita que está tendo lucro. Na grande realidade, às vezes ela pode estar até tendo prejuízo. Quando a gente multiplica por 2, sim, sem entender todo o processo, o valor que a gente acredita que está ali no final, por exemplo, se eu compro de 30, multiplico por 2 e vendo por 60, esses 30 reais que a gente acredita que está sobrando aí, na verdade não são 30. E você vai entender agora aqui comigo. E eu vou te ensinar hoje, de uma forma bem simples, né, e certeira, a utilizar o markup, que é uma ferramenta de precificação muito utilizada. Existem algumas formas, e eu vou te ensinar a forma mais simples para você precificar suas peças, e vou utilizar aqui também uma planilha que a gente disponibiliza aí para as revendedoras, para você entender se está tendo lucro ou não com aquela precificação. Então hoje você vai sair desse vídeo aqui entendendo se o preço que você está utilizando ele está te dando lucro, né, uma boa margem de lucro, e se a sua precificação ela é uma precificação boa, uma precificação que vai te dar a oportunidade de vender por um preço justo, ajudar o seu cliente e ainda colocar dinheiro no seu bolso, tá? O markup, ele é uma ferramenta de precificação que ele pega os custos da mercadoria e multiplica por um índice, né? Por exemplo, 2, 2,5, 3, para a gente chegar no preço de revenda. Né? Normalmente, o que acontece? A revendedora compra uma peça ali de 30 reais e multiplica por 2, esse 2 é o markup, e chega no preço de revenda de 60 reais. É errado multiplicar por 2? Não, não é errado multiplicar por 2. Errado é você não entender se esse multiplicar por 2, ele está te dando um lucro ou não. Tá? Então a gente vai hoje entender se esse multiplicar por 2 é o caminho certo para você. Existem umas fórmulas mais complexas de markup, que a gente pode até incluir ali na fórmula qual a margem de lucro que a gente quer para a gente chegar no preço de revenda certo, mas eu vou te mostrar um outro caminho, um caminho mais simples, e é um caminho que você vai entender, vai ficar mais fácil aí para você precificar suas peças. Eu vou te mostrar aqui na tela só para você entender melhor, tá? Hoje, vamos imaginar que a gente fez um pedido de calça jeans e a gente pagou nessa peça 30 reais, tá? A gente pagou em cada peça 30 reais. Eu fiz ali um pedido de 100 peças, paguei 3.000 reais nesse pedido e vou precificar. Né? Aqui ó, na planilha a gente tem a aba simulador e olha só, o normal não é pegar o preço de venda, multiplicar por 2, ó, a gente tem aqui a coluna markup, e ele vai te dar aqui o preço de venda, 60 reais. E olha só a pegadinha, aqui ó,
se a gente observar, ele está me dando uma margem de lucro bruta de 50% e uma margem de contribuição também de 50%. Tá? Só que aqui começa o grande erro. Aqui começa realmente a separar ali a revendedora que vai ter lucro no final do mês daquela revendedora que vai chegar no final do mês e falar assim, nossa, eu vendi e não tenho lucro, não sei cadê o dinheiro. Por quê? Porque ela esqueceu de colocar na hora da precificação, informar alguns custos que ela teve, tá? Colocar ali no papel todos os custos antes de precificar. Qual que é o primeiro ponto? Olha só, vamos voltar aqui nos dados do pedido. Quando você faz esse pedido aqui, quando você vai lá no fornecedor e compra essas peças, essas calças jeans, você teve um custo ou de deslocamento ou um frete para essa mercadoria chegar aí na sua loja. Se você teve um deslocamento, você teve custo de transporte, você teve custo de hospedagem, de alimentação, e todos esses custos precisam estar presentes na hora de você precificar, porque senão você acaba perdendo esse valor, você não sabe que gastou esse valor e não recuperou ele no final do mês. Então, se você não informa que o custo operacional, o custo para você ir buscar essa mercadoria ou para essa mercadoria chegar até você, como é que você recupera? É um custo que você não entendeu, que saiu do seu bolso, na verdade, né? Saiu do seu bolso e você não recuperou ele. Então, o certo é você informar de alguma forma, né, na hora de calcular esse preço, esses custos. Tá? E aqui na planilha a gente consegue, ó, por exemplo, vamos imaginar que hoje o online é a grande força, né? Você já não viaja tanto, você liga para o seu fornecedor e faz o pedido pelo WhatsApp. Então você tem um frete, para essa mercadoria chegar até você, você paga um frete. Então, aqui nesse caso, vamos supor que a gente gastou R$200. Tá? Eu já vi frete muito mais caro com um pedido desse aqui, mas vamos pôr aqui R$200. Tá? R$200. Se a gente vier aqui no simulador, agora eu vou entender que o custo dessa peça, vamos voltar aqui nos dados do pedido, ó, o custo da peça ele não é R$30, é R$30 mais R$2, ou seja, a gente divide essa quantidade de peças aqui, ó, pelo valor do frete, para a gente chegar no valor unitário de frete de cada mercadoria. Então, o custo daquela peça é R$30, né? Olha aqui, o preço unitário da peça é R$30, mais os R$2 do frete. Então, a gente tem um custo dessa mercadoria de R$32. Se você foi buscar essa mercadoria, se você viajou da sua cidade, por exemplo, até aqui na 44, em Goiânia, você vai somar a passagem do seu ônibus, o que você gastou de alimentação, o que você gastou ali de hotel, de estadia, se você não fez um bate-volta, se você teve que ficar aqui de um dia para o outro. Você vai somar esses custos e dividir pela quantidade de peças que você levou para você chegar no preço unitário daquele custo. Tá? E aí você vai somar com os R$30 da peça, né, para você entender o quanto que cada peça realmente custou para você. Tá? Esse é o custo da sua mercadoria. Então, agora, ó, quando eu multiplico por 2, eu não vou vender a minha mercadoria por R$60. Eu vou vender no mínimo por R$64. Tá? Esse é o custo, esse é o valor de vendas mais próximo do correto que você vai estar aí trabalhando, tá? E a gente ainda continua tendo aqui, ó, uma margem de lucro de 50%, uma margem de contribuição de 50%. Agora eu vou te explicar o que é essa margem de contribuição, porque ela é muito importante no final das contas para você entender se está tendo lucro ou não, tá bom? Então, ok, multipliquei por 2, que é o markup que normalmente as pessoas utilizam, e cheguei no preço de venda de R$64. Só que aqui, ó, o que acontece? A gente precisa entender não só os custos para pegar essa mercadoria. A gente precisa entender também os custos que a gente tem quando a gente revende essa mercadoria. E é aqui que você começa a entender se o preço que você está
praticando vai te dar lucro ou não. Só multiplicar por 2, como aqui na planilha, você só está entendendo por quanto você está vendendo. Mas e agora? Como é que eu sei se está tendo lucro ou não? É entendendo os custos que você tem. Você tem dois tipos de custo hoje. Custos variáveis, que são os custos que você tem quando você vende uma mercadoria, por exemplo, você coloca uma embalagem bonita, você tem aquele custo. Se você oferece pagamento para o seu cliente no cartão e você não cobra essas taxas dele, você vai pagar essas taxas. Então você tem esse custo também toda vez que você vende. Se você faz marketing, você vai ter ali um custo com o seu Facebook, com o seu Instagram, com o seu Google, e você vai ter esse custo por venda. Tá? Então, todos esses custos a gente chama de custo variável. Tudo aquilo que você paga na hora que vende a mercadoria é um custo variável e você vai pagar sempre. Tá? A embalagem, por exemplo, você precisa ter bem calculadinho o custo de cada embalagem quando você vende uma calça. Tá? Eu fiz uma simulação aqui, ó, e vai ser mais ou menos R$ 4,99 se você quer oferecer valor para o seu cliente, tá? Então aqui vou colocar aqui, ó, nos custos variáveis da empresa, sempre que eu vendo uma mercadoria, 100% dela, eu embalo ela numa embalagem bem bonitinha e eu tenho um custo de R$ 4,99. Se eu voltar aqui no simulador, olha só, o meu markup de 2, eu estou vendendo a R$ 64,00. Só que aqui, ó, a margem de contribuição minha, deixa eu alterar aqui para ele atualizar, a minha margem de contribuição agora, eu não vou estar só ganhando R$ 30. Agora, a minha margem de contribuição é de R$ 27,01. Ou seja, o que é a margem de contribuição? Imagina o seguinte, eu vendi essa mercadoria, né, por R$ 64,00. Eu vendi uma calça por R$ 64,00. Desses R$ 64,00, eu vou tirar o custo da minha mercadoria, né, os R$ 32,00, e vou tirar também o custo aqui da embalagem, que é R$ 4,99. Se eu tirei esses custos, vão me sobrar não R$ 30,00, vão me sobrar R$ 27,01. Essa é a margem de contribuição. Para que ela serve? Para a gente pagar os nossos custos fixos. O que são os custos fixos? São todos aqueles custos que a gente tem mensalmente, né? O nosso aluguel, a nossa energia, a nossa água, o nosso contador. Então imagina aí que você paga um aluguel da sua loja de R$ 2.000. Vamos pôr R$ 1.500. R$ 1.500. Você paga 150 de energia, você paga R$ 80 de água, você paga 150 de contador, e você tem um Prolabore, né? Esse Prolabore é um custo da empresa. O que é o Prolabore? É o seu salário. Quanto você quer ganhar hoje por mês? A empresa vai te pagar, você vai trabalhar para a empresa te pagar esse Prolabore. Vamos imaginar aqui que você quer ganhar R$ 2.000 por mês. Então, a gente vai colocar aqui para entender os custos da sua empresa, tá? Se você quer ter um negócio saudável hoje, essa é a próxima dica. Você precisa separar os custos da sua empresa dos seus custos pessoais. Os custos pessoais, aí a prestação do seu carro, a parcela da escola da sua filha, a água da sua casa, a energia da sua casa, você paga com esse salário, com o seu Prolabore. Tá? Você não vai tirar o dinheiro da empresa para pagar as suas contas. As suas contas você paga com o seu salário, e a gente entende isso em outros vídeos que eu vou trazer aqui. Tá? Mas o importante é que você separe aqui os custos da sua empresa. Então vamos voltar aqui para o simulador. Esses R$ 27,00 aqui que vão sobrar da calça é para você pagar aqueles custos. Tá? Então você precisa agora o quê? Definir uma meta. Eu tenho aqui, ó, todo mês um custo fixo da minha empresa de R$ 3.880. Quantas peças eu preciso vender para chegar nessa meta? E aqui nessa planilha é legal porque ela te mostra, para você chegar a pagar todos os seus custos hoje, né, fixos e variáveis, você vai precisar vender 144
calças, tá? Utilizando aqui o markup 2, ou seja, vendendo a R$ 64. Só que os custos variáveis, eles têm mais, não é só uma embalagem. Por exemplo, se você é registrada, trabalha certinha e eu te indico isso, você, se não for MEI, você vai pagar imposto, tá? Então, 100% das suas vendas, você vai pagar lá mais ou menos uma taxa de 6%. E aqui, ó, se a gente voltar no simulador e a gente olhar aqui para a nossa margem de contribuição, olha só, toda vez que eu vendo uma calça, ó, eu estou organizando os custos da empresa. Eu não estou ganhando os R$ 30, não. Agora eu estou ganhando, ó, R$ 23, porque eu tenho o custo da embalagem, eu tenho o imposto que eu pago, tá? E se a gente for lá nas metas, olha, ele vai atualizar. Em vez de ser aqueles 140 peças, eu preciso já agora vender 167 calças para eu pagar todas as minhas contas, tá? As contas fixas e os meus custos variáveis. Tá, mas nos custos variáveis, olha só como é que a coisa vai ficando mais complexa. A gente não precisa fazer divulgação para a gente conseguir atrair cliente para o nosso negócio e ter mais vendas. Então a gente vai investir em redes sociais, em estratégias digitais. Isso a gente vai ensinar aqui no canal também. Como você atrair clientes para o seu negócio. Tá? E você vai ter esse custo. Imagina aqui, ó, que 50% dos seus clientes hoje que chegam aí na sua loja, você faz divulgação lá no Instagram e eu vou colocar um valor aqui fictício, mas imagine que você, a cada R$ 3 que você gasta dentro do Instagram, você consegue fazer uma venda. Tá? Então esse é o custo que você tem por venda. Se a gente voltar aqui no simulador, olha só, gente. É por isso que é importante a gente ter muito claro os nossos custos, para você entender que não está ganhando só R$ 30. Aqui agora, ó, a nossa margem de contribuição foi para R$ 21, tá vendo? Não é R$ 30 que a gente ganha. Se a gente fizer de forma correta, a gente vai entender que eu estou ganhando R$ 21, tá? E aí, se eu vier aqui nas minhas metas, eu já vou entender que, ó, o meu esforço de vendas, o meu custo fixo, ele está muito alto. Eu tenho 3.800 de custo fixo. Se eu precificar multiplicando por 2, eu preciso vender quase 180 peças todos os meses para eu pagar os meus custos. E aqui eu ainda não estou tendo lucro, eu estou ficando no 0 a 0. É o que a gente chama de ponto de equilíbrio. Eu vendo uma quantidade de peças para eu conseguir pagar todos os meus custos. Se ficou no 0 a 0, tá tranquilo. Eu não tenho lucro, mas também não tenho dívidas. O lucro, ele vem a partir dessas, nesse caso aqui, ó, multiplicando por 2, a partir das 179 peças, tá? Então, se você tem todos os seus custos variáveis e custos fixos bem claros e anotados, ou usando uma planilha dessa aqui para você precificar, você vai entender que aqueles R$ 30 que a gente imaginava ter de lucro, né, quando a gente multiplicou por 2, o nosso lucro vai diminuindo porque a gente tem esses custos, né, que a gente chama de custos invisíveis. E aqui vem uma dica, tá? Será que eu consigo vender 179 peças por mês para pagar todas as minhas contas? Será que eu tenho aqui, ó, para eu vender 179 peças, eu preciso ter essas peças em estoque. Então eu vou ter que investir. O meu investimento, ó, é de R$ 5.700 para eu ter esse estoque aqui para eu conseguir vender as peças, né? Eu tenho que ter as peças para eu conseguir vender. Então, será que eu tenho essa verba aqui hoje para investir no meu negócio, né? E será que eu vou conseguir vender essa quantidade de peças? Então, multiplicar por 2, às vezes não é o caminho. Você precisa o quê? Vender essa peça utilizando um markup maior. E o que eu te sugiro? Normalmente, acima de 2,5, tá? Por quê? Porque isso vai te dar mais tranquilidade para pagar suas contas, você vai ter um esforço de vendas menor no seu mês,
para você conseguir pagar as suas contas. Se eu multiplicar, por exemplo, aqui por 2,5, a minha margem de contribuição sai para R$ 36. E olha só como é que muda a minha meta. Eu passo de 180 peças para 100 peças, já fica mais acessível. O meu valor de venda, eu vou vender uma calça por R$ 80. R$ 80 é um preço justo numa calça? Eu acho que sim. E eu fiz aqui uma pesquisa de mercado e eu sei que essa calça que eu estou vendendo, tem gente vendendo ela de R$ 48 e tem gente vendendo ela de R$ 130. Então eu posso colocar o meu preço de venda aí nesse intervalo. R$ 80 é um preço competitivo ainda, né? Então, 2,5 é um markup legal de você utilizar, e eu te indico sempre acima de 2,5, mas no mercado, gente, existem markups, pessoas, revendedoras de roupa, vendendo, multiplicando por 3, multiplicando por 4, e aí você vai entender se você está no caminho certo ou não, se você fizer uma boa pesquisa de mercado. Olha só, se eu multiplicar por 4, e vender a minha calça por R$ 128, eu ainda estou competitivo. Porque, olha só, tem gente, na minha pesquisa de mercado, eu vi que tem gente vendendo a R$ 130. Então, eu posso também vender multiplicando por 4. Eu posso vender a R$ 128, porque eu vou estar competitivo. E o que que faz? Qual é a diferença de vender de R$ 64 para R$ 128? A experiência de vendas que você vai ofertar para o seu cliente. Ali na hora de você vender a sua peça por R$ 128, você precisa ter um diferencial. Você precisa fazer o cliente ter uma experiência de compra muito boa. Não é só lhe mostrar a peça e vender para ela. Você vai precisar tornar essa experiência agradável, tornar essa experiência inesquecível, para que ele olhe para a sua peça e fale assim, nossa, essa peça realmente vale R$ 128 e ele volte a comprar de você depois. Cliente que compra por preço vai comprar uma vez de você e não vai voltar mais. Cliente que tem uma boa experiência de compra, que na hora de você entregar essa peça, você vai entregar ela numa embalagem muito bonita, uma embalagem que ele utilize depois e olhe e fala assim, nossa, eu comprei de fulano, de Maria, essa calça aqui, eu quero comprar mais dela, porque olha só que só a embalagem vale o preço da calça, né? É uma dica. E tem todo aquele conforto, você leva a peça até na casa da sua cliente, ela experimenta, ela olha e vê no corpo aquela peça, entende as características, né, os benefícios daquela peça, então ela vai entender que vale os R$ 128. Então, para você cobrar um valor justo, tanto para você quanto para ela, essa cliente também precisa entender o valor da sua peça. E R$ 128 multiplicando por 4, por exemplo, olha só, a minha margem de contribuição passou a ser R$ 81. E aqui, ó, em vez de eu vender 100 peças, eu vou começar a ter um esforço de vendas menor. Eu vou vender 47 peças no final do mês. E é assim que a gente vai fazendo a análise, tá? Usando um markup, né, para entender se a gente está no caminho certo ou não, se a gente tem lucro ou não. Então, não é só multiplicar por 2, é você usar o seu fator de multiplicação para precificar, mas fazer a análise de todos os seus custos. São os custos variáveis e os custos fixos que vão mostrar para você no final do mês se você tem lucro ou não, qual o seu esforço de venda para você revender essas peças e chegar num preço certo. Então, multiplicar por multiplicar não vai te mostrar se você está no caminho certo ou não. O que vai te mostrar se você está no caminho certo ou não é você colocar no papel todos os seus custos e aí fazendo essa análise. Com a ajuda dessa planilha aqui, ó, fica muito fácil. Se você quer ter acesso a essa planilha, o link está aqui na descrição, é só você clicar no link. Você vai entender como ter acesso a essa planilha. Se eu te ajudei, deixa um like aí agora e a gente se vê no próximo vídeo.